Olá meus amigos, aqui é o canal Você e Deus, eu sou o Marcelo e estamos de volta para mais um vídeo, dessa vez falando sobre o agente da tentação, a segunda parte. Tá? Então na primeira parte nós falamos sobre Jesus, como ele enfrentou as tentações, como Satanás trabalhou sobre Jesus com as tentações, e agora vamos ver então a vida do cristão. Tá? Quais são as tentações que mais se abatem sobre o cristão e como ele deve enfrentá-las, ok? Então, no primeiro vídeo, vimos que Satanás é o agente da tentação. Vimos também que Jesus foi tentado em tudo, mas não pecou. Aprendemos então que ser tentado em si não é pecado, mas ceder à tentação gera o pecado, e o pecado consumado, né? A pessoa então consumando, praticando o pecado, gera então a morte. Sabemos então que, como cristãos verdadeiros, devemos lutar também contra as tentações, sabendo que as tentações nos seguirão por toda a jornada nessa terra. Tá? Então nós seremos tentados nas mais diversas situações e até a volta de Jesus. Tá? Enquanto estivermos vivos aqui, nós passaremos por tentações, porque as tentações são na área da humanidade do ser humano. Tá? Então, da mesma forma que Satanás tentou Jesus, nos tentará também com o propósito de nos puxar para a prática do mal e do pecado, para nos afastar da comunhão com Deus. A pergunta então que devemos nos fazer é a seguinte: em quais áreas o ser humano é tentado? Em quais áreas você e eu somos tentados? Então, os crentes estão constantemente expostos à tentação. Tá? Então, nós somos tentados aqui em algumas áreas. Somos tentados a encobrir o egoísmo. Tá? O egoísmo faz parte da natureza humana, é um pecado que pode ser confessado, é um defeito do caráter que pode ser corrigido. Tá? Mas a tendência do ser humano é encobrir, esconder, não deixar com que ele apareça, tá? Não deixar com que ele venha para fora. Aliás, com que ele que apareça para ser corrigido. E Satanás se dedica para que o homem o pratique. Então, por que o egoísmo é assim? Tá? Por que a pessoa é egoísta? Porque o pecado gera isso no coração do ser humano falho, tá? Um grande exemplo do egoísmo estão na narrativa de Ananias e Safira, lá em Atos capítulo 5, versículos 1 a 11. Tá? Então leia lá Atos capítulo 5, versículo 1 a 11, que você vai entender lá a questão do egoísmo. Tá? Também nós somos tentados a praticar a imoralidade, tá? Em todas as suas expressões aí, tá? Então a área do sexo é muito visada por Satanás. Presta atenção, a área do sexo é muito visada por Satanás. Ele tenta os cristãos a praticar toda espécie de relações sexuais ilícitas, aquilo que não agrada a Deus. Além de levar-os a outros pecados da sensualidade. Sensualidade é aquilo que é sensorial, aquilo que é a flor da pele, tá? Deus providenciou o casamento para proporcionar ao homem e à mulher a satisfação sexual mútua. Então, quando é que o sexo é uma bênção? Desde que ele esteja sendo praticado dentro do padrão estabelecido por Deus. Que padrão é esse? Dentro do casamento, tá? Dentro do compromisso do casamento, da fidelidade gerada dentro do casamento, tá? Então, tudo que vier fora desse padrão aí, ele se torna imoralidade sexual. Tá? Porneia é a palavra no original grego. Tá? Daí vem a palavra pornografia. Tá? Então, quando isso acontece, Satanás tem a oportunidade de tentar os cristãos a praticar o sexo ilícito. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 5 fala sobre justamente isso, sabe? Sobre ser tentado por causa da incontinência. Tá? E é lógico que esse texto daria pano para manga para a gente falar sobre muito, para desvendar este assunto, tá? da sexualidade e da sensualidade. Exemplos de imoralidade sexual. Então, alguns exemplos que a Bíblia nos traz. Fornicação, que é o relacionamento entre duas pessoas solteiras que não tem nenhum compromisso, tá? O adultério, tá? Quando é uma pessoa casada, então, que tem relação fora do seu casamento.
A prostituição, que é a venda do corpo, né, para gerar prazer para outros. A homossexualidade, tá, também é pecado. O incesto, que é a relação entre pessoas consanguíneas. O bestialismo, que é a relação com animais. Isso está em Levítico 18, versículos 6 a 24. Tá? Então fala sobre pelo menos esses 5 tipos aqui, mas tem muito mais coisa aí, tá? Num outro momento farei um vídeo falando sobre isso. Então a Bíblia nos exorta, ela nos incentiva, nos motiva, nos chama a atenção para nós resistirmos às tentações. Jesus foi tentado, mas não pecou. Nós estamos expostos ao pecado, à tentação, né, nessas áreas aí. E a Bíblia nos orienta então a resistirmos à tentação. 1 Coríntios 10, 13, né, ela fala que não veio sobre vós tentação que não fosse humana, mas fiel a Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis suportar, antes com a tentação dará também o escape, tá? Para que possais suportar. Então todos somos tentados em alguma área, todos somos tentados em alguma área, mas nunca acima do que podemos resistir, tá? Então não existe fuga assim, existe saída assim. Nós temos aqui que dobrar o joelho e buscar a presença de Deus, que é o segundo ponto aqui, ó. Vigiar e orar, tá? Então, Mateus 26, 41 e capítulo 6, versículo 13 nos ensina que nós devemos orar e vigiar, tá? Estar atentos a tudo que acontece ao nosso redor. Quando a tentação vem, nós temos que saber identificar a tentação. E também o terceiro ponto é 1 Pedro, capítulo 5, versículo 9, e Tiago, capítulo 4, versículo 7, nos ensina que devemos nos submetermos a Deus e resistir ao diabo, tá? Então, não é só resistir ao diabo, nós temos que nos submeter a Deus. Então a palavra de Deus ensina que nós devemos fugir da imoralidade sexual, que devemos orar, devemos vigiar. Então nós devemos nos submeter a Deus e resistir, fazer de tudo para que esses desejos não venham ao nosso coração e a gente acabe praticando eles, tá? 3 questões para reflexão. Posso ser ou já fui também tentado em alguma dessas áreas? Então você pode ser ou já foi tentado em alguma dessas áreas que eu falei acima? Segunda, em que áreas da vida eu especialmente sou tentado? Então, uma pergunta subjetiva para você, pessoal. Em que áreas da vida você especialmente é tentado? Tá? Para que você possa refletir. Terceira, por que, como cristão, tenho capacidade de resistir às tentações? Então essa resposta está dentro aqui do vídeo, tá? De tudo que eu explanei aqui, tá certo? Então busque as respostas, assista o vídeo mais de uma vez se for preciso, e que Deus possa abençoar você com esta palavra, tá? Lembrando que se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, nos ajude aí a impulsionar o canal, né, para que mais pessoas possam conhecer o canal. Deixe o seu joinha, que também nos ajuda bastante, e compartilhe com as pessoas, tá? O máximo que você puder, nos ajude. Vamos fazer esse canal crescer e alcançar muitas vidas aí com o Evangelho de Jesus Cristo. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.